Olá, sou a Fátima Ribeiro Versa e estou aqui nesse canal para a gente conversar sobre comportamento, sobre estilo de vida, sobre maneiras de enxergar, né, o nosso cotidiano. Hoje eu queria falar mais uma vez sobre educação dos filhos, sobre como tentar errar menos, porque a gente como pai e mãe muitas vezes erra. E aí eu queria essa interação aí com você para falar sobre esse assunto. Então, se você se interessa por educação dos filhos, se você se interessa por onde as crianças vão caminhar nos próximos tempos, fica aqui comigo, dá um joinha aí no vídeo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para receber informações, né, a respeito de quando tiver vídeo novo. Bom, vamos lá. Eu li uma frase uns dias atrás que eu achei bastante interessante e achei que faz sentido. Talvez alguns discordem de mim, mas a princípio eu achei que fazia sentido. Que é a seguinte: crie seus filhos para poder mimar os seus netos. Porque se você mimar os seus filhos, você vai ter que criar os seus netos. E eu fiquei pensando, poxa, faz bastante sentido, né? Se a gente não educa os nossos filhos e ficar só mimando, eles vão sair por aí fazendo o que eles quiserem fazer e de repente os netos vão aparecer e aí o que vai acontecer? Como o filho não está maduro para aquela situação nova, ele vai acabar trazendo o neto para a gente criar, né? E a gente como avô, como avó, vai acabar falando, poxa, não vou abandonar meu neto, vou cuidar. E aí você vai ter que criar o seu neto para que a situação não se repita. Eu sou mãe, né, de duas meninas, hoje já são moças, mas eu tive muitas situações com elas durante a infância, né, a primeira infância, quando eram bebezinhas, pequenininhas, depois maiorzinhas, depois na adolescência e agora na faixa dos 20 anos. Eu tive muitas situações, participei bastante da vida delas e, assim, diante dessa minha experiência é que eu acho que eu tenho alguma propriedade para falar. E aí eu queria dizer o seguinte: algumas coisas que eu aprendi com a minha vivência de quando eu fui criança, né, de quando meu pai e minha mãe educavam da forma que eles sabiam educar, que era o jeito que se fazia naquela época, muita coisa eu não concordava, tanto que eu não repeti com as minhas filhas. Algumas coisas eu acabei repetindo porque é natural, né? Como diz aquela música que a Elis Regina cantava, você vai fazer igual seus pais faziam, né? Você vai ser igual aos seus pais. A música chama Como Nossos Pais. Então, algumas coisas eu acabei repetindo e tinha momentos que eu fazia coisas que eu falava assim, nossa, eu tô fazendo igualzinho minha mãe fazia, nossa, eu tenho que mudar isso, não tá bom. E outras coisas, eu falava, não, nisso eu acho que minha mãe estava certa, eu acho que eu tenho que repetir. E quando eu era criança, tinha muito essa coisa de criança não tem querer, né? Ah, não quero fazer isso, vai fazer, criança não tem querer. Criança não tem opinião, criança tem que fazer o que manda, tem que obedecer e tal, tinha muito isso. Com as minhas filhas, em parte eu segui um pouco essa regra, em parte não, eu deixei com que elas expressassem opiniões, né? A gente discutia, dialogava muitas coisas, e muitas a gente acabava não concordando mesmo, e aí prevalecia aquilo que eu estava dizendo, porque eu estava na condução, né, daquele caminho, eu como mãe é que tinha que definir. É lógico, em algumas coisas a gente acerta, em outras a gente erra, porque a vida da gente é assim mesmo, e não vem com manual, como dizem por aí, né? O filho, ele vem e a gente tem que aprender junto com ele a fazer a vida ser melhor, a prepará-lo, né, para enfrentar os desafios de quando forem adultos. E tudo isso é muito difícil, tudo isso é muito complicado. Então tem momentos que a gente até fica meio perdido e fala, nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que é assim mesmo? Será que é por aí o negócio? Mas, como a gente não tem certeza, a gente vai fazendo de acordo com aquilo que a gente sabe. E aí, voltando nessa história de criança não tem querer, de criança tem que obedecer e tal, também tinha um outro hábito da época que dizia assim, quando a criança começava a chorar, por exemplo, você dava uma bronca, a criança começava a chorar. E aí, aquele choro, na verdade, para nós adultos,
ou para os adultos da época, de quando eu era criança, não tinha importância nenhuma. Tava chorando à toa. Então, para de chorar. Cala a boca, para de chorar. Engole esse choro. Então, eu muitas vezes fiz isso com as minhas filhas. Para de chorar, engole esse choro. E aí eu tenho até uma filha que, tadinha, pequenininha, ela fazia assim, como se ela estivesse engolindo mesmo o choro. É um negócio engraçado, eu tinha vontade de rir, mas não podia, porque eu tava ali séria, dando bronca, eu não podia rir, mas era engraçadinho ela fazer assim, né? E há pouco tempo atrás, eu aprendi um outro jeito. Tudo bem, agora minhas filhas já são grandes, não dá pra eu aplicar especificamente isso com elas, né? Talvez de uma outra forma, mas como crianças não mais, talvez eu consiga aplicar isso com outras crianças, né? Que façam parte da minha vida ou com os meus netos, eu não sei. Mas, que não sou vó ainda, mas não sei se faria isso, né? Provavelmente faria com as crianças que forem aparecendo aí na minha vida. Mas essa nova coisa que eu aprendi, e aqui eu quero colocar que é sempre muito bom a gente estar atento, né, à evolução. Que às vezes a gente nem entende como evolução, a gente fala, esse mundo tá virado, tá tudo de cabeça para baixo, cada um faz o que quer, né, ninguém é punido por nada, blá blá, enfim. A gente às vezes tem essa visão das coisas, mas pelo que eu entendo, é muito importante que a gente efetivamente ouça os novos, ouça o que está chegando de novo, ouça os mais jovens, né? E ouçam também as pessoas que estudam a respeito de determinado assunto. Então essa questão da educação, ela também, graças a Deus, vem evoluindo, né? Vem mudando. E tem se falado num respeito aos sentimentos, num respeitar a reação de desabafo que em determinado momento as crianças, os adolescentes, os jovens ou até a gente mesmo que é adulto, a gente tem em função daquilo que a gente está sentindo. E aí, aproveitando que a gente está aqui falando, eu já vou te lembrar, se você não deu joinha ainda, aproveita agora, já dá um joinha aí, né? Já dá um like e aproveita para se inscrever no canal também, né? E ativar o sininho. Assim, quando tiver outro vídeo, o YouTube vai te avisar, ele vai entender que essa informação é importante e que deve passar para outras pessoas. E aí, além de tudo, você vai estar ajudando outras pessoas a receber aquela informação que você achou que era bacana, né? E ajuda o canal a crescer também, que pra gente é bastante importante. Então, voltando, falando em relação... Ai, que bonito o passarinho. Olha, que coisa linda. Ai, meu Deus, coisa linda. Enfim, em relação à emoção, né? E aí eu ouvi alguém dizer aí nas redes sociais que quando você dá uma bronca numa criança e ela chora, ela fica brava, né? Resmunga alguma coisa, ou chora, ou... Eu vi um vídeo esses dias de uma criança que deu um escândalo. A mãe estava com ela no shopping e não sei porquê, do nada a criança... Aconteceu alguma coisa que não mostrou no vídeo, a criança começou a se jogar no chão e fazer aquele escândalo e tal. E a mãe saiu andando e foi embora. E aí eu fiquei me perguntando o que eu faria se eu tivesse uma situação dessa. Eu tive uma situação parecida quando uma das minhas filhas era pequena no supermercado. E eu falei, olha, você vai ficar chorando? Então fica aí chorando, eu vou embora. E eu fui embora. Na verdade eu não fui, eu fiquei escondida, né, porque eu não podia abandonar minha filha ali, mas pra ela eu tinha ido embora. E na hora que ela percebeu que eu tinha ido embora, ela ficou meio desesperada e alguém do mercado veio, e eu de longe vendo tudo, e levou ela ali pra administração e eles anunciaram o meu nome, porque ela falou, ela tinha o quê? Acho que uns 3 anos na época, ela falou o meu nome, e aí eu fui lá buscar, né, e conversei com ela, falei, poxa, olha, você fez isso, tal, enfim. E agora, eu aprendi, acho que eu aprendi, não sei, que esse não é o jeito certo de fazer. Porque antigamente diziam, olha, quando a criança fizer escândalo, você ignora. Porque ela vai ver que não está sendo dada atenção e ela vai parar. E agora, alguns especialistas estão falando diferente. E
eu fiquei intrigada com isso, falei, poxa, mas será que isso funciona mesmo, né? O jeito que os especialistas estão dizendo é que quando acontecer uma situação dessa, que você não deve ignorar e muito menos abandonar como eu fiz naquela época, né, há 20 anos atrás. 20, sei lá, 17, 20 anos atrás. Ao contrário, você deve acolher a criança. Você deve ir lá, abraçar, explicar para ela por que tudo aquilo aconteceu, perguntar por que ela está chorando, ou seja, deixar que ela expresse o sentimento, que ela coloque para fora aquilo que fez com que ela tomasse aquela atitude, tivesse aquele comportamento. Você dá chance para que ela se expresse e também que você acolha, que você abrace, que você diga que entende, que ela tenha se sentido assim, mas que não está correto, e explique para ela tudo de forma que ela vá se acalmando e de uma forma menos traumática, que ela entenda que aquele comportamento não foi adequado, não foi legal, ninguém gostou. Engraçado que aconteceu isso, sei lá, uns 10 dias atrás, que eu comecei a receber essas informações. E na semana passada, eu estava com a minha cunhada, ela tem um menino de 2 anos e meio, a gente estava numa pracinha, brincamos com ele e tal, ele fez algumas malcriações, né, como a gente falava antigamente, mas beleza, a gente estava ali brincando e tal. E aí, em um determinado momento, vamos embora. E fomos saindo. A praça, ela é cercada, então só tem um lugar por onde sair. E a gente foi em direção a esse portão e ele foi correndo na frente com a bola, tava com uma bola na mão, foi correndo. E onde tem essa praça é uma avenida, né? Ela fica localizada numa avenida onde tem um movimento efetivo, assim, de carros, né? Um movimento grande de carros. E ele foi correndo em direção à rua. E eu falei pra minha cunhada, corre, pega ele, porque ele vai lá pra calçada e ele vai jogar essa bola lá na rua. Mas foi dito e feito. Não deu tempo dela correr atrás dele. Ele foi até a calçada e pá, jogou a bola na avenida. Essa avenida tem, naquele local onde a gente estava, ela tem uma inclinação, então tinha uma descida, né? É lógico que a bola ia lá pra baixo. Sem contar o perigo dos carros e tal. E aí ela correu, eu segurei ele, ela correu, pegou a bola, trouxe a bola e deu uma bronca nele. Por que você fez isso? Brava assim, né? Deu aquela bronca e tal. E aí ele fez aquela cara feia assim, sabe? E começou a chorar. E ela foi andando, falou, fica chorando aí, não sei o quê. Foi andando brava com ele. E aí eu me lembrei, né, dessa coisa nova que tinham me ensinado. Eu falei, puxa, vou pôr em prática agora, vamos ver se funciona. O meu sobrinho está sendo meu laboratório de experiência. Enfim, aí fui lá, corri, abracei ele, peguei no colo e falei, olha, você tá bravo porque a mamãe te deu uma bronca? Mas a mamãe te deu uma bronca porque aconteceu isso, olha, era perigoso, né? Você podia ir lá na rua, vir um carro e machucar, né? Você, não falei que ia atropelar, matar, nada. Falei, podia te machucar. E outra, podia passar por cima da sua bola e ia, né, estourar sua bola, você ia ficar sem bola, olha que coisa chata, tal. E conforme eu fui conversando com ele, explicando por que tudo aquilo tinha acontecido, sem desmerecer o que ele estava sentindo, né, ele foi me abraçando assim, sabe? Ele foi me abraçando, tipo, que bom. O que eu senti, né? Ele não falou, mas o que eu senti. Que bom, alguém tá me acolhendo, alguém tá entendendo o que eu tô sentindo, né? E aí até minha cunhada falou, você sabe que de vez em quando eu brigo com ele fala assim, liga pra minha tia, eu quero minha tia. Eu achei uma graça. Lógico, né? Achei uma graça porque tava, né, falando bem de mim, eu, né, como ser humano que eu sou, adorei. Mas de qualquer forma, o que é mais interessante é que funcionou. Uma criança pequena que não sabe ainda avaliar, dimensionar tudo aquilo, não sabe administrar todas as situações. E cabe a nós, adultos, ajudá-los nisso. Porque se a gente não ajudar,
não vai prestar, não vai ser bom, a criança não vai entender e ela não vai ter um entendimento também do que aconteceu com ela, do porquê que ela estava sentindo aquilo, do porquê que ela tomou aquela bronca e do porquê ninguém entendeu o que ela estava sentindo. Porque veja, eu tô vendo que minha mãe tá brava, mas o que eu tô sentindo quando minha mãe fica brava comigo? Como é que eu sinto isso? Eu só acho que minha mãe tá errada, então se minha mãe tá errada, ela não pode brigar comigo? De repente é isso que a criança entende. E aí a gente tem a obrigação de ajudar a entender que não é isso, que apesar de toda essa situação que aconteceu e da bronca e de ficar brava e da mãe fazer cara feia, que a mãe tem um grande amor, que a mãe continua amando. Isso que é mais importante, né? A criança entender que apesar disso ela continua sendo amada. Porque às vezes a impressão que ele pode ter é de que, poxa, minha mãe não gosta mais de mim, ela tá brava comigo, ela não gosta mais de mim. E isso não é verdade. Então, esse jeito novo, né, que eu, macaca velha, aprendi agora, esses dias, eu acho que pode funcionar no seu dia a dia, com a sua criança, ou até com adolescente. Né? Um outro vídeo aqui do canal, eu falo a respeito de finalizar os conflitos sempre com um abraço, com um beijo, com um eu te amo, sabe? Porque aí a pessoa entende, mesmo não sendo criança, que aconteceu uma situação ali que precisa ser resolvida, mas que não, na questão do sentimento, do amor, não mudou nada. E o nosso amor pelos nossos filhos, ele não muda nunca. A gente sempre vai amar do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Mas tem hora que precisa ser firme, tem hora que precisa dar bronca, tem hora que precisa chamar atenção, tem hora que precisa pôr num cantinho ali para pensar sobre o que aconteceu, sobre o comportamento, a atitude que teve, né? Mas sempre é importante que a gente mostre que o amor não mudou, que o amor continua. Então acho que é isso. Espero que você aproveite, né, essa informação, aprenda como eu aprendi, acho que aprendi, e que a gente consiga tornar a vida dos nossos filhos mais produtiva e que eles se sintam amados e que eles sejam grandes mulheres, grandes homens, que sejam felizes e que consigam fazer outras pessoas também felizes. Se você gostou desse vídeo, como eu já pedi 2 vezes, mas eu tô sendo pedinte mesmo, vou te pedir de novo para você dar um joinha, dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber, né, novas informações sobre vídeos que a gente for colocando aqui no canal. Também vou pedir para você compartilhar com amigos, com parentes, com pessoas que você vê que às vezes não tem muita habilidade com isso, que precisariam de um toquezinho. Isso pode ajudar essas pessoas, né? E comenta aqui embaixo se você já passou por uma situação dessa, se você tem filho, como é que você lida com isso, né? E pode colocar também alguma sugestão de outro assunto que você tenha dúvida, que você queira conversar comigo, coloca aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, Fátima Ribeiro Versa, e no TikTok também, Fátima Ribeiro Versa. Tá bom? Bom ver você, muito obrigado por me ouvir, espero que esse vídeo faça diferença na sua vida e vamos seguindo em frente, tá bom? Um beijo e até breve!